Salmo 51, versículo 6. Eis que te... Vamos ficar em pé. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Amém. Que a tua graça esteja sobre nós, bom Deus, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, igreja. Todos nós conhecemos, pelo menos 99% da igreja, conhece a história do rei Davi, um homem que a própria palavra diz, um homem segundo o coração de Deus. Desde a sua meninice, aprendeu o maior de todos os mandamentos: amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e só a Ele prestar culto. Esse era o cotidiano de Davi, um homem que amava a Deus acima de todas as coisas, um homem segundo o coração de Deus, que tinha objetivos bem visíveis na sua vida. A alegria de Davi era servir ao Senhor. A posição de Davi sempre era confiar no Senhor. Ele foi instruído, ele recebeu isso. Houve pessoas, a sua família, que transmitiram essas particularidades de Deus. E a formação que ele recebeu foi uma formação digna de ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Ontem nós estávamos falando lá em Piratininga. Esse menino de aspecto gentil, ruivo, né? As pessoas olhavam para ele e era apenas um menino, franzino, ruivo e gentil. E não podiam ver as qualidades. Ele era pastor de ovelhas, ele era poeta, ele era músico, tocava a sua harpa como ninguém. A harpa de Davi tinha poder nas suas notas. Impressionante isso, irmãos. A palavra do Senhor diz que Davi, quando Saul estava perturbado com o espírito demoníaco, ele se aproximava com a sua harpa e tocava diante do espírito que havia em Saul, e o toque de Davi na harpa afugentava Satanás. Isso não é para qualquer um, não, irmãos. Você imagine nos dias de hoje, procure-se na terra, nos dias de hoje, homens que peguem seus instrumentos e diante dos poderios das trevas, toquem seus instrumentos
e fazem os demônios serem repelidos, reprimidos. Não é para qualquer um. Isso é para quem tem o coração segundo Deus. Nós podemos cantar, nós podemos tocar, nós podemos até pregar. Mas nós, se não tivermos o coração segundo Deus, as coisas vão ficar sempre difíceis e cada vez mais difíceis. Esse menino franzino, ruivo, de aspecto gentil, tinha poder para matar ursos e leões. Isso é para qualquer um? Você imagina só um urso, aqueles urso polar. Quantos metros tem um urso de pé? Uns 3 metros, né, pastores? 3 e pouco. O que eu ia fazer? Irmão, se chegar um urso aí na frente, eu sou o primeiro a sair correndo, largo 6 aqui dentro. Eu me lembro de... O pai não é sempre o protetor dos filhos, né? Pelo menos a gente pensa, né? Eu lembro quando a Carol era bem pequenininha, toquinho assim. Ela é toquinha ainda, mas ela era mais toquinha. E eu fui dar uma admitida e mexer lá no relógio para quem estava com problema na transmissão da energia para dentro de casa. E eu peguei uma chave de fenda e fui mexer no disjuntor. A chave escapou e bateu no fio da alta tensão dentro do relógio. Gente, puxou um raio, uma energia para dentro assim, foi descendo e explodiu. Pá! E a Carol estava aqui pertinho. Deu aquela explosão, aquele monte de faísca, que eu saí correndo lá para a cozinha. E a Carol não veio lá. A menina, Rosana gritou, a menina, ai meu Deus, eu corri lá, juntei a Carol e trouxe para dentro. Pisou a força e luz lá em casa. E o fogo não foi para dentro da casa, a faísca não foi para dentro da casa. O impacto daquela energia foi tão grande que a ponta era grossa assim, fez um buraco na fenda, irmão. E eu guardei aquela chave de fenda até hoje, para saber que Deus aquele dia me livrou da morte. Livrou minha filha da morte. Mas eu corri. Com um medroso eu corri. Bum! Corri e larguei minha filha no meio daquele estilhaço de força, de energia. Mas quando o urso chegou para comer as ovelhinhas de Davi, ele enfrentou com galardia, porque ele tinha o coração segundo Deus. Quando o leão, rei dos animais, chegou para comer as suas ovelhinhas, ele enfrentou o leão, olha, jovem franzino, de aspecto gentil, né? Inclusive ontem lá eu pedi para o Gustavo, seu Davi, né? Que o Gustavo é bem forte, né? Então ele foi lá e eu pedi para o Marcão, seu Golias, né? E ele venceu o leão, ele destroçou o leão. Matar leões não é missão só do Tarzan, é dos homens que têm o coração segundo Deus. Então você olha para aquele menino, aquela coisinha rara ali, desse tamanho, cuidando das ovelhas, os irmãos guerreando, os irmãos cheios de armaduras. E vocês se lembram daquele homem chamado Golias, grande no porte, né? Todos com medo, todos apavorados. Vamos morrer, vamos ser aniquilados, vamos ser esmagados. Mas Davi lá no passo falou, o que está acontecendo lá embaixo? Deixa eu ver. E aquele homem, segundo o coração de Deus, determinou no coração que Deus era maior do que todas as coisas. Confiando em nosso Deus, não seremos abalados. Podem ser os Golias que forem, podem ser as tempestades que vierem, o vento forte que vier, a minha casa está firmada na rocha. Deus é meu Salvador. Aleluia.
e com bravura, com galardia, se impôs contra o gigante e matou o gigante com uma pedrinha na sua funda. Mas antes ele diz: tu vens a mim com espada, com armadura, tu vens a mim com todo o seu clamor e clamor, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E o homem, segundo o coração de Deus, derrubou o gigante. Aquele homem derrubou o gigante que tinha amaldiçoado a sua vida, que tinha gargalhado dele. O gigante está no chão, os filisteus em fuga, e a cabeça do gigante diante de Saul, aquele que tem o poder de Deus em si, aquele que vive para a glória de Deus e que ama a Deus acima de todas as coisas, não será abalado jamais. Não será uma simples enfermidade, não será um problema aqui e outro acolá, não será a falta de dinheiro, não será recessão. Nada poderá abalar aquele que tem o coração segundo Deus. Não são as ranhuras e os absurdos dos maridos, e nem a riqueza das esposas, a desobediência dos filhos. Aquele que tem o coração segundo Deus não será abalado. Aleluia. Então, olha-se para Davi e diz: quem poderá deter esse homem? O homem segundo Deus, segundo o coração de Deus, ele é escolhido para ser rei. O seu porte é de rei. Aleluia. Porque Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Os irmãos de Davi todos tinham portes de rei. Olhando externamente, qualquer um podia ser rei. Mas como Deus olha para o coração, apenas Davi tinha esse perfil de comandar o povo de Deus sobre a terra. O rei que uniu Judá e Israel, não só povo. Ali está o homem segundo Deus. Ninguém poderá detê-lo, ninguém poderá confrontá-lo, ele será sempre vencedor. Às vezes na nossa caminhada estamos assim, não a nível de Davi, não a nível desse porte de rei, mas muitas vezes na nossa caminhada nós estamos fortes, nos sentimos fortes, e nada nos abala mesmo. Nós conseguimos encarar as tribulações, as provações, nós conseguimos continuar louvando, cantando, nós continuamos a adorar. Ah, Senhor, se esses momentos fossem eternos, jamais seríamos abalados. Mas não é assim que acontece, não foi com Davi e também não será conosco. Não será conosco. É por isso que nós precisamos de pastor. É por isso que Jesus se coloca diante de nós como pastor de ovelhas. Porque ora a ovelha está bem e ora a ovelha está machucada. Ora ela está feliz e ora ela está sobremodo triste. Ora ela está forte e ora ela está demasiadamente fraca. E nesses altos e baixos que nós vivemos, nós sempre vamos precisar de Jesus Cristo, pastor das nossas almas. Para que quando estivermos fortes, alegres, destemidos, possamos adorá-lo na beleza da sua santidade e servi-lo com amor infindo. E ele receberá a nossa adoração, e ele nos ajudará no nosso serviço,
e Ele nos abraçará e caminhará junto conosco. Mas quando estivermos fracos, sem ânimo, vendidos a nós mesmos, nós vamos precisar do pastor com o seu cajado. Nós vamos precisar do pastor para nos socorrer. Nós vamos precisar do pastor para limpar as feridas e estancar as feridas do nosso coração. Nós vamos precisar de um pastor para nos exortar e para nos repreender. Eu acredito muito que hoje nós estamos precisando do pastor que tem um cajado na mão. Um cajado que espreite as ovelhas dentro do arraial. Um cajado que toque no nosso corpo, que mostre o caminho, que nos leve ao arrependimento, que nos faça ver as grandes besteiras que cometemos e as associações más que fazemos, e nos tirar dessas associações. O povo de Deus está associado a muitas coisas deste mundo, que lhe tiram o vigor, que lhe tiram a alegria, que lhe tiram o contentamento, que lhe tiram o prazer de servir, de adorar. Associações malignas, maléficas. E essas associações recebidas no nosso coração, a princípio parecem boas. Mas Salomão diz: há caminhos que ao homem parece bom, mas o fim deles é a morte. E esse bom pastor, ele quer nos arrebanhar para a vida e não para a morte. Então ele precisa ser austero. Ele precisa corrigir como o pai corrige um filho. Voltemos aqui a Davi. Davi de tantas virtudes, de tanto poder, de tanta galardia. O Davi poeta, o Davi músico, o Davi poderoso em obras, tinha uma fraqueza no seu coração. Apenas uma fraqueza, irmãos. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Toda. Você pode ser forte em tudo, mas se você tiver uma fraqueza, você precisa de pastor. E como todos nós temos fraquezas, nós precisamos de pastor. E o nosso pastor é Jesus. Porque uma fraqueza apenas pode nos levar para o inferno. Uma fraqueza apenas pode destruir a nossa vida. Pode acabar com os nossos encantos por Jesus. Pode acabar com os nossos encantos para a glória celestial. Uma fraqueza apenas pode fazer com que eu rejeite Jesus. Uma fraqueza apenas. Ele olhou para Betsabá, ou Betseba, ou Batsaba, ou Batsabá, cada um falou uma coisa. E ele desejou o que não podia desejar. Este foi o pecado de Davi. Desejar o que não se pode desejar. Não é simples? Existe um pecado que é muito pouco falado no meio evangélico, ou pelo menos eu ouço muito pouco alguém falar sobre isso, que chama-se pecado da defraudação. O que é defraudar? Defraudar é você criar um sentimento em alguém que você não pode satisfazer.
Isso é defraudar. Você cria no coração de uma pessoa um desejo, mas você sabe que você não pode satisfazer esse desejo. Para que você entenda isso, eu poderia falar de sexo antes do casamento. O rapaz começa a namorar a menina começa a namorar o menino. Biblicamente, espiritualmente, o sexo é para ser vivido depois do casamento. Aí o cara chega e começa a malhar a menina. E malha aqui, malha ali. E beija aqui, e põe a mão ali. E você sabe como funciona isso. Você está defraudando a pessoa. Por quê? Porque você está criando um sentimento que você não pode satisfazer. Porque isso só pode satisfazer depois do casamento. Você já está pecando. A defraudação diante de Deus é pecado. Vai falar isso para o mundo hoje. Sou um retardado mental. Eu sou um retardado mental. É? Eu sou um retardado. Geralmente os casais namorados sempre pecam este pecado. A defraudação. Porque alimenta um sentimento na menina ou no rapaz que sabe que não pode satisfazer, que se satisfazer é pecado, mas continuam defraudando uns aos outros. E eu já estou quase perdendo a conta de casamentos que eu fiz de meninas grávidas. Porque se defraudaram. E isso está diante de Deus. Quem que vai pedir perdão por isso? Quem que vai? Aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa extrapola, ela pratica o ato sexual, não é? Mas continua cantando, continua louvando, continua tocando, continua pregando. É impressionante a mente do ser humano. A palavra do Senhor diz: sede santos, porque eu sou santo. Então, queridos, Davi pecou o pecado da defraudação. Ele sabia que não podia ficar com Betsabá. E que se ele ficasse com Betsabá, ele estaria pecando contra Deus, porque Betsabá já pertencia a Urias, a um outro homem. E a condição dele de rei, de poeta, de músico, a posição de tê-lo vencido o leão, o urso e até Golias, não lhe davam o direito de ter Betsabá. Mas ele era rei, e ele achou que podia fazer isso. Como o rei mandou chamar a moça, deitou-se com a moça, e uma funda chama outra funda. E um buraco chama outro buraco. Uma defraudação chama outra defraudação. Um pecado busca outro pecado. E quando a pessoa vê, se ela vê, ela está praticamente enterrada viva. Tamanhos absurdos que ela conseguiu cometer, mesmo outrora, sendo uma pessoa segundo o coração de Deus. Mesmo outrora cantando, pregando, louvando. E o interessante de Davi é que ele premeditou, irmãos. Existem pecados que nós fazemos por ignorância. Aparece um momento, pá, pecamos, caímos. Mas quando os pecados por ignorância são feitos, a gente já se levanta e fala que eu fiz e pede perdão. Mas os pecados premeditados, o homem, ele tem muitas dificuldades de pedir perdão. E quando ele pede perdão de um pecado premeditado,
ele precisa ficar esperando que Deus o leve ao arrependimento. Porque o homem não pode se arrepender por si mesmo. É Deus que dá o arrependimento. O arrependimento de qualquer tipo de pecado confessado, é Deus que traz o arrependimento. Esaú, com lágrimas, buscou o arrependimento, porque ele tinha vendido a sua primogenitura para Jacó por um prato de lentilhas, não é? Mas Deus não deu a Esaú o arrependimento do seu pecado, porque simplesmente ele tinha deixado para trás o que havia de mais importante para ele como primogênito. Ele trocou uma das maiores bênçãos que um homem podia ter, que era ser primogênito na sua casa. Então a questão dos pecados que os homens cometem está nessa essência de Esaú. A troca. Deus coloca na tua mão algo poderoso, grandioso, glorioso. Ele te reveste de poder, de talento para fazer. Aí, pelo prazer de 10 segundos, ilegítimo, você vende o seu direito de filho. Por algumas horas numa balada, por alguns momentos com seus amigos, troca-se o que há de mais importante que Deus colocou na mão do servo. Esaú trocou, Davi trocou. Davi pôs em risco o seu reinado, ele pôs em risco o povo, ele pôs em risco todos os desígnios de Deus, todo o empreendimento que Deus tinha feito na sua vida por uma mulher. É isso espantoso, irmãos, de como que depois de ter cometido o pecado, ele continuou bem, ele continuou andando pelo palácio, continuou parecendo rei, mas aí nesse exato momento, ele era rei só diante dos homens, mas não era mais diante de Deus. Porque Deus não olha para a aparência, vou repetir, mas olha para o coração. O homem vê o outro homem com porte de rei. E Deus nesta hora pode me ver aqui nesse púlpito. Vocês me veem nesse púlpito com porte de pastor. Mas o que me preocupa não é isso. O que me preocupa é como que Deus está me vendo agora. Eu diante de Deus tenho porte de pastor. Vocês estão entendendo? Deixa o Espírito Santo guiar você, meu querido. Porque hoje é dia que o pastor Jesus está tratando com as nossas vidas com amor, com mansidão, querendo tirar de nós as nossas fraquezas e inclinações carnais, ou pelo menos que nós possamos discerni-las e saber lutar contra elas, para que não percamos o porte de Cristo que Ele colocou em nós um dia. E Ele está lá pelo palácio, anda para cá, anda para lá, anda para cá, anda para lá, até que Deus envia o profeta. E o profeta conta uma história para ele, que vocês sabem, das ovelhas, de um homem que tinha muitas ovelhas, o outro tinha só uma, e o que tinha muitas ovelhas foi lá e roubou, matou o homem e roubou a sua ovelha. O que dizes tu, rei?
E naquele momento Davi determinou a sua própria sentença. Digno de morte é esse homem. E o profeta enviado de Deus diz: este homem é você. O mundo de Davi naquela hora caiu. O reinado de Davi naquela hora caiu. Naquela hora ele já não podia se lembrar de Golias, nem do urso, nem do leão. Naquela hora ele já não podia se lembrar que tocava para Saul, para que o espírito demoníaco saísse de Saul. Alguém teria que tocar para Davi. O profeta não tocava, mas o profeta pregou para Davi. Ele obedeceu à voz do Senhor e foi e disse: este homem é você. Pois bem, queridos, depois desta trágica sentença de morte que ele mesmo proferiu contra si, ele percebeu que o Espírito não estava mais sobre ele. E por consequência disso, não havia mais alegria da salvação no seu coração. Ele percebeu que aquele coração que vinha com ele toda a vida segundo Deus, tinha se corrompido. E ele se prostrou de saco e cinza, e chorou amargamente diante de Deus, buscando, quem sabe, o arrependimento da sua alma e do seu coração. Eu tenho comigo que muito dessa nossa insensibilidade que vivemos no século 21, que muito desta indiferença que temos com a palavra de Deus, principalmente com a palavra de Deus, ela é decorrente de defraudações que praticamos, de práticas ilegais que fazemos, de associações que vivemos, e isso traz para nós um peso de morte, de grandes vazios e sequidão de coração. Muitas vezes buscamos orar e não conseguimos orar. Buscamos cantar e não conseguimos cantar. Buscamos uma vida maior com Deus e não conseguimos. Então, nós rapidamente procuramos justificativas ao nosso redor para aplacar a minha mente, o meu coração. Sendo que a única justificativa ponderável é que eu deixei de amar Jesus acima de todas as coisas. Isso é um ponto crucial na igreja do século 21. O homem que tem muitos amores, o homem que tem muitas paixões, e Jesus é apenas uma delas. Não é a única. Não é a única. Hoje tem decisão, Corinthians e Ponte Preta. Que corintiano crente que deixaria de assistir a decisão para ir lá no Roosevelt trabalhar? Para visitar e fazer evangelismo? Nós temos muitos amores e coisas mais significativas do que Jesus, e de alegrias mais substanciais do que Jesus. Então é natural
que o espírito se afaste. É natural que eu perca a alegria da salvação. É natural que eu me torne melancólico, triste. E busque muitas vezes num ministério, num dia de louvor, num dia de oração, a resposta para todas as coisas. Mas as respostas de todas as coisas não podem vir num único culto, numa única oração, num único louvor. A resposta de todas as coisas é o dia a dia com o Senhor. É o envolvimento diário com o Senhor, com a sua palavra. Porque a palavra vai me alimentar de uma tal forma para que eu continue entre tantos amores, amar a Jesus acima de todas as coisas. Davi tem o coração arrebentado. E ele diz: purifica-me, Senhor. Ele sente as misérias da sua alma. Me purifique, olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Eu já contei na igreja aqui. A grande maioria sabe. Eu tinha um chamado pastoral. Eu tive um chamado pastoral numa época de retiro, de carnaval. E naquele dia eu disse à igreja: Deus me chamou hoje para ser pastor. E Ele chamou mesmo, irmão, tanto é que eu estou aqui. Aí apareceu a Rosaninha na minha vida. Apaixonado, irmão. Aquele pastor, não sei o que ele tinha que falar comigo. Eu ia seguir o curso normal das coisas, né? Eu olhava a Rosana e via me beijando ela, abraçando. Como é normal, não é? Aí meu pastor chegou e falou assim: Daniel, vem cá. Eu vou falar uma coisa para vocês, não sei se você vai entender, mas eu vou falar. Olha, cuidado com o toque. Cuidado com o toque. Você que diz que recebeu um chamado, cuidado com o toque. Aí eu passei isso para a Rosana. Rosana, cuidado com o toque. Que toque? Os nossos. De comum acordo, nós resolvemos que não iríamos nos tocar. Nossa! De comum acordo. Foi ou não foi, Rô? Nós namoramos 9 meses sem se tocar, irmãos. Mas nós líamos a palavra, nós orávamos, e a Rosana até me ensinou a tocar violão. Foi a Rosana que me ensinou a tocar violão. Mas o meu pastor disse assim: se vocês não se tocarem, vocês vão viver, depois do casamento, a excelência do sexo que Deus propôs aos homens. Com 50 anos eu mandei ver, e o Léo nasceu. Filho. Não vai lá você, rapaz. Vocês estão, a Rosana fica, vai casado, fica o quê? Fazendo o quê? Tricô? Fica fazendo tricôzinho? Se está fazendo tricô, irmão, para com isso aí. E eu vou falar, hein, se ela não tivesse operado, ia vir uns 2, 3. Porque Deus é fiel quando Ele fala. Ficamos noivos. Foi ou não foi, Rosana? Foi.
Vocês não sabem. Você não tem noção do que é ser fiel e preservar. Quando o pastor diz para as suas ovelhas, faça assim. Davi sentiu o coração impuro e pediu: Senhor, purifica-me com esopo e ficarei limpo. Davi percebeu naquela hora que não havia júbilo e alegria. E ele diz: faze-me ouvir júbilo e alegria. Davi olhou para o seu coração, viu todo aquele pecado carregado, mascado, negro. E diz: Senhor, esconde o teu rosto das minhas iniquidades. Não me olhe. Olha o que é isso, irmãos. Não me olhe, Senhor. Quando Adão pecou e Deus desceu no jardim, ele fugiu. Não quero que tu me vejas. Nos afastamos às vezes da oração, nos afastamos da palavra, simplesmente porque não queremos ser confrontados e não queremos que o Senhor nos olhe como somos. Geralmente, não é uma regra geral, geralmente nós vivemos uma vida nas redes sociais e outra vida na vida real. Geralmente, vias de regra, lógico, irmãos. Na rede social é muito bom amar a Deus e confiar em Deus. Mas na realidade da vida temos que enfrentar os nossos medos, nossas próprias trevas, nossas próprias inclinações e continuar fiel. Não, Senhor, porque meu coração está manchado. Antes de olhar para mim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aquele homem que tinha um coração segundo o coração de Deus, agora está orando: Senhor, eu quero ter um coração puro. Cria em mim esse coração, cria em mim um espírito inabalável, Senhor. Não me repulses da tua presença. E talvez o momento mais duro desta oração de Davi está na parte 11b. Nem retires de mim o teu Santo Espírito. É o Espírito que impulsiona o crente a servir. É o Espírito que impulsiona o crente a orar. É o Espírito que leva o crente à igreja para orar com os irmãos. É o Espírito que leva o crente à igreja para estudar a palavra. É o Espírito que dá força ao crente para vencer as batalhas impossíveis. É o Espírito. O século 21 é o século de defraudação do povo de Deus, de uma tal forma que o Espírito tem se retirado, e ele se sente inoperante, sem nenhum desejo de se envolver com o reino, sem nenhum desejo de se envolver com a palavra, simplesmente porque o Espírito está amortecido. E para esconder isso da grande massa, das pessoas que confiam nele, que o veem como crente, ele é como aquele peixe que é fisgado pelo anzol do pescador, que luta, que se debate, que tenta se manter no rio,
E o pescador dá a linha para ele ir e puxa de novo. Os crentes estão se debatendo dentro de si, estão se esperneando diante de si, como que se pelas suas próprias forças vão conseguir chegar a algum lugar. Até que vai chegar a hora que, pelo desprezo à palavra, às coisas de Deus, a defraudação do mundo, serão vencidos pelo anzol do mundo. Serão retirados das águas saradoras e curadoras e morrerão diante do seu adversário. Eu fecho os olhos, olho para dentro das igrejas e vejo milhares e milhares de crentes se debatendo e lutando com as suas próprias forças para manterem vivos, sendo que apenas uma e tão somente é importante: derrama sobre nós o teu Espírito, invade meu coração, Senhor, perscruta minha alma, o meu entendimento, derrama sobre mim o teu Espírito, não tires ele de mim, derrama sobre mim, Senhor. Eu preciso do teu Espírito Santo para vencer, ó Deus, as minhas fraquezas, as minhas debilidades e parar de justificá-las no mundo exterior. Eu preciso de ti, Jesus. Eu preciso de tu, Senhor, nas minhas entranhas, pulsando no meu sangue. Eu preciso do teu sangue limpando o meu coração. Oh, Jesus, porque estou morto dentro de mim. Estou morto dentro de mim. Estou aqui forçado. Estou aqui por um ritual. Estou aqui porque se não vir o meu marido fica bravo, o pastor fica bravo, minha mulher fica brava. Estou aqui por causa do meu ministério, porque eu tenho que pregar, porque eu tenho que cantar. Derrama sobre mim o teu Espírito Santo, Pai. Muda no meu coração essa história de insatisfação, de vazio. Deus, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Eu quero voltar a ser feliz contigo. Eu quero voltar às delícias do primeiro amor, como cantamos aqui hoje. Eu quero poder levantar de manhã e ter no meu coração o desejo de te adorar, o desejo de te louvar. Eu quero poder me inclinar diante de ti e confessar todos os dias: só tu és, Senhor. Eu quero repetir constantemente, diante da tua presença, diante do assédio do mundo, diante do assédio das coisas mundanas, da glória deste mundo: para onde eu irei? Eu sei que só Cristo tem palavras de vida eterna, nele estarei seguro. Então, quando tu fizeres tudo isso em mim, disse Davi, quando me limpares o coração, quando eu voltar a ouvir júbilo e alegria,
Quando o meu coração for totalmente restaurado e a tua presença estiver em mim, o teu espírito estiver em mim, a alegria da salvação estiver em mim, um espírito voluntário estiver em mim, então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Aleluia. E então estarei disponível para o reino. E jamais direi não para Jesus. Jamais abdicarei daquilo que Ele me deu, daquilo que Ele confiou a mim. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Há uma questão fundamental. Quando eu falei da minha experiência de namoro com a Rosana, quando se comete o pecado da defraudação, você está enviando a pessoa para o inferno. Suponhamos que o que aconteceu com o Fernando, com a Vanessa agora. Suponhamos que ela fosse solteira e o Fernando estivesse defraudando a Vanessa, levando-a ao pecado, e ela morresse. Para onde iria a alma da Vanessa? E como ficaria o coração do Fernando? Suponhamos que o Gustavo, que agora começou a namorar a Rafa, defraude a Rafa, e aconteça alguma coisa e a Rafaela morra. Onde comparecerá a Rafaela? Ou vice-versa. A questão da defraudação e do pecado, ela está intimamente ligada com o inferno e com o céu. Não é uma coisa passageira apenas do momento. Nós precisamos entender que tudo que fazemos na nossa vida, tudo, absolutamente tudo está ligado a céu e inferno. Até as mínimas coisas do dia a dia nas nossas vidas está ligada ao céu ou ao inferno. Porque se Deus é amor, Ele também é justiça. Se Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por Ele, Ele é justo também, para que aqueles que não creram no seu Filho, entregaram suas vidas e viveram para o reino em obediência, sejam banidos eternamente da sua presença. Que o Senhor, na sua infinita misericórdia e compaixão, possa nesses dias de século 21 a tratarmos o pecado como Davi tratou. Que nós possamos tratar as nossas misérias e reconhecer diante de Deus que estamos muito longe de sermos aquilo que Ele quer que sejamos. Porque é uma linha tênue entre céu e inferno, nesta manhã, aqui, nessa igreja. Vou repetir, irmãos. Há uma linha tênue neste lugar aqui,
Deus olhando para os corações, entre céu e inferno. Que Deus nos dê graça e favor. Leva-nos, Pai, a te render. Leva-nos a nos render diante de Ti, a nos prostrar a cada dia diante de Ti, renunciar o mundo com seus valores, as doutrinas dos demônios com as suas enganações. Insiste, Espírito Santo, conosco. Insiste com esta igreja. Insista com os nossos jovens. Insista com os nossos casais. Não permita que nenhum se perca, Deus, mas que todos nós possamos correr a carreira que nos está proposta e vivermos para o Teu louvor e para a Tua glória. Se apagarmos a força do fogo, taparmos a boca do leão, ganharmos de exército sem fim, seremos vencedores. Mas se formos torturados, presos, maltratados, humilhados por amor ao Teu nome, seremos também vitoriosos, ó Deus. Traga essa percepção de que o pecado precisa ser arrancado do nosso meio. Traga essa percepção que ele precisa ser enojado nos nossos corações. Nós precisamos ter nojo dele. Nojo repulsa. E assim estaremos preparados para a vida eterna. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, agora e sempre. A igreja diz amém. Glória a Deus. Vai na tua força, meu irmão, em nome de Jesus. Assim como estamos, mesmo. Obrigado, Pai, pela vida do Rodrigo, do Anderson, da Carol, do Rafael, do Gustavo, do Dudu, do Adilson, da Gabriela, da Ingrid, da Juliana. E cada vez que nós subirmos aqui neste altar, estejamos revestidos com Tua graça, com o Teu poder, e com essa missão que o Senhor proporcionou a nós, de edificar a igreja, de fortalecer a igreja, e de levar homens aos pés de Cristo convertidos. Dá-nos uma semana de vitória, no nome de Jesus.